Antes do vídeo de hoje, inscreva-se para não perder os mais recentes. Se você quer ver um caso ou tópico abordado pelo Paranormally Listed, então vá para criminallylisted.com e preencha o questionário na aba Sugerir um caso. 3. Sheila Wentworth e Doris Jean Hall. 17 de novembro de 2002 foi um dia frio, claro e seco no norte do Alabama. Billie Joe Hall, de 54 anos, e sua esposa, Doris Jean Hall, de 52 anos, moravam em Montevallo, Alabama. Naquela tarde, eles colocaram sua neta, Amber Jackson, de 8 anos, em seu Jeep Grand Cherokee. Eles planejavam visitar a irmã de Doris, que morava a 20 milhas dali, em Centerville, Alabama. Eles pegaram a rodovia estadual do Alabama 25, uma estrada de 2 faixas para chegar lá. A rodovia tem algumas curvas, mas não é considerada uma estrada perigosa por volta das 4 da tarde. O Jeep Grand Cherokee deles colidiu de frente com outro Jeep Grand Cherokee. Ambos os veículos estavam viajando a cerca de 60 milhas por hora. 54 anos e 52 foram mortos. 8 anos ficou ferida, mas não em estado crítico. A motorista do outro carro, Sheila Wentworth, de 45 anos, também foi morta. Ela tinha um passageiro em seu veículo, seu sobrinho de 12 anos, Frank Whaley. Como Amber, Frank ficou ferido, mas não em estado crítico. Quando a polícia foi notificar os parentes mais próximos, eles fizeram uma descoberta chocante. Doris e Sheila eram irmãs, tinham mais 8 irmãos, e Frank era filho de um dos outros irmãos. Doris e Billie Joe não disseram a Sheila que iriam visitá-la, eles apenas planejaram aparecer. Sheila teve a mesma ideia e estava dirigindo para visitá-los. A polícia investigou o acidente e determinou que um dos motoristas cruzou o canteiro central, mas eles não sabem quem. Eles também não sabem por que teriam cruzado a linha central. As condições da estrada eram boas e não era em uma área com muitas curvas. Uma teoria é que um dos motoristas se distraiu quando viu a pessoa que planejava visitar viajando na direção oposta e acidentalmente desviou para a faixa dela. Entretanto, talvez nunca saibamos o que ocorreu quando as 2 irmãs e os Jeep Grand Cherokees morreram após seus carros colidirem enquanto iam se encontrar. 2. Marta Alpina, Edith Sola e um homem não identificado. Em 21 de outubro de 1988, 75 anos, caminhava em uma rua residencial em Buenos Aires, Argentina. De repente, um poodle chamado Kaji caiu de uma varanda de apartamento de 13 andares e caiu em sua cabeça. Tanto Opina quanto Kaji foram mortos. A trágica cena atraiu muitos espectadores. Na borda da multidão estava Edith Sola, de 46 anos. Ela estava tentando ver o que aconteceu enquanto estava na estrada. Infelizmente, ela não estava prestando atenção no trânsito e foi atropelada por um ônibus e morreu no local. Um homem que não foi identificado presenciou ambos os acidentes horríveis. Ele ficou tão chocado que teve um infarto. Enquanto era levado para o hospital, ele morreu. Ao cair da varanda, Cash, o poodle, matou 3 pessoas. A polícia conversou com a família Montoya, que era dona de Cash. A polícia não sabe como o cachorro caiu da varanda, que tinha uma barreira de 5 pés. Eles pensaram que ele poderia ter sido jogado da varanda. Se assim fosse, seria assassinato. Mas ninguém nunca foi acusado pelas mortes do cachorro ou das 3 pessoas. Número 1. Mary Ashford e Barbara Forrest. Em maio de 1817, Mary Ashford era uma criada e governanta para seu tio em Langley Heath, Inglaterra.
Ela morava no local de trabalho. 26 de maio de 1817 foi um dia típico para Mary. Ela fazia recados para seu tio. Naquela noite, havia uma dança em um pub chamado The Three Tuns, mas o pub era mais conhecido como Tyburn House. Durante o dia, Mary deixou as roupas que planejava usar na dança na casa de sua amiga Hannah Cox, em Erdington. Após completar seu último recado do dia, Mary caminhou até a casa de Hannah. Ela trocou de roupa e então ela e Hannah foram para o pub. Abraham Thorne, de cerca de 24 anos, estava na dança. Ele era filho de um próspero construtor. Ele e Mary dançaram muito naquela noite. Hannah, Mary e Abraham saíram juntos tarde da noite, em direção a Erdington. Eles chegaram a uma bifurcação na estrada. Mary contou a Hannah que dormiria na casa do avô, mais próxima do trabalho. Hannah pegou uma estrada para sua casa em Erdington, enquanto Mary e Abraham seguiram o outro caminho em direção à casa do avô dela. Algumas horas depois, por volta das 4 da manhã, Mary foi à casa de Hannah e a acordou. Mary explicou que precisava das roupas de trabalho que havia deixado lá. Enquanto se trocava, Mary explicou que dormiu por algumas horas na casa do avô. Ela disse que Abraham ficou por um tempo, mas saiu. Hannah notou que Mary estava de bom humor. 3 homens viram Mary caminhando sozinha para o trabalho naquela manhã. Cerca de 2 horas depois de Mary sair da casa de Hannah, um homem estava indo para o trabalho em Erdington. Próximo a uma cova com água, ele avistou sapatos femininos e um gorro. Ambos estavam ensanguentados. Próximo aos sapatos e ao gorro, havia um rastro de gotas de sangue e pegadas. O homem que descobriu as pegadas trabalhava em uma fábrica próxima. Devido à profundidade das pegadas, o trabalhador da fábrica pensou que um homem corpulento as fez. As gotas de sangue e as pegadas levaram a uma grande poça de sangue, sob uma árvore a cerca de 30 jardas do buraco. Mais 2 conjuntos de pegadas foram achados em linha reta. Um dos conjuntos de pegadas parecia ter sido feito pelo mesmo homem que fez as outras pegadas. O segundo conjunto de pegadas era menor, e o operário pensou que foram feitas por uma mulher. Por vezes, a distância entre as pegadas variava. O operário da fábrica, ao examinar as marcas de sapatos, pensou que os espaços entre os passos sugeriam que a mulher fugia do homem. A cova foi vasculhada com um ancinho e o corpo de Mary Ashford, de 20 anos, foi encontrado na água. Abraham Thornton, o homem com quem Mary deixou o pub, foi trazido para interrogatório. Disse que não se lembrava muito daquela noite. Ele afirmou que conversou com Mary em um campo próximo à estrada após deixarem Hannah. Eles começaram a caminhar rumo a Erdington. No caminho, se separaram e ela seguiu sozinha. Ele esperou por ela em um campo até cerca das 4 da manhã, mas então decidiu ir para casa. Abraham foi então revistado. Havia sangue em sua camisa. Ele afirmou ter tido relações sexuais consensuais com Mary, mas negou envolvimento no assassinato dela. O operário da fábrica comparou os sapatos de Abraham com as pegadas da cena. Disse que os sapatos de Abraham correspondiam às pegadas do homem. Ele também disse que os sapatos de Mary correspondiam às pegadas da mulher. Um médico examinou o corpo de Mary e determinou que ela havia se afogado. Havia apenas 2 sinais de violência em seu corpo. Havia 2 lacerações ao redor de seus genitais. Ele acreditava que as lesões provavelmente eram resultado de um estupro. O médico acreditava que a grande poça de sangue também era resultado do estupro de Mary.
Ele acreditava que ela era virgem antes de ser estuprada e que estava menstruada naquele momento. O médico analisou o estômago de Mary e concluiu que ela não tinha se alimentado nas 24 horas anteriores ao seu falecimento. Havia apenas álcool em seu estômago. O julgamento de Abraham Thornton começou em 8 de agosto de 1817. Havia 3 principais provas contra ele. A primeira era o sangue em suas roupas. A segunda prova era que seus sapatos combinavam com as pegadas deixadas na cena do crime. A terceira é que ele confessou ter feito sexo com Mary, mesmo que se acreditasse que ela era virgem antes do estupro. A acusação alegou que Abraham estava irritado porque Mary rejeitou suas investidas sexuais. A acusação afirmou que Abraham, ciente do destino dela naquela manhã, ficou à espreita e a atacou. Como não havia comida no estômago de Mary, acredita-se que ela pode ter desmaiado antes ou durante o estupro. O álcool também pode ter contribuído para o seu desmaio. A acusação argumentou que Abraham não queria ser visto com uma mulher inconsciente, então ele a jogou na cova cheia de água. Ou possivelmente pensou que ela já estava morta. Ele tentou esconder o corpo. Os advogados de Abraham desacreditaram o depoimento do funcionário da fábrica que comparou as marcas de sapato. O trabalhador da fábrica admitiu que, quando comparou os sapatos de Abraham com as pegadas, já tinha chovido e elas não estavam bem definidas. Além disso, o trabalhador da fábrica não tinha experiência em comparações de pegadas. Ninguém confirmou se as medidas dele eram precisas. Todos apenas aceitaram a palavra do homem. O operário da fábrica acreditava que a linha reta de 2 pegadas indicava que Mary estava sendo perseguida. Mas ela teria corrido em linha reta se estivesse sendo perseguida. Algumas pegadas não deveriam mostrar que ela tentou se esquivar ou persegui-la, como uma mudança repentina de direção. A defesa argumentou que as pegadas não eram evidências de que Abraham matou Mary, ou mesmo que estava na área quando ela foi morta. A defesa também argumentou que as evidências de sangue não provavam que Abraham era o assassino. A defesa disse que se Abraham tivesse cometido o assassinato, ele não teria trocado de camisa manchada de sangue. Além disso, Mary tinha 2 pares de meias com ela. Um era o par que ela usava na noite do baile. Ela trocou para suas meias de trabalho quando se vestiu para trabalhar, o que foi algumas horas antes de ser morta. Ela estava usando essas meias quando foi morta. Ambos os pares de meias estavam com sangue. Isso significa que ela estava sangrando antes de retornar a Erdington. Então, é possível que ela tenha tido relações sexuais consensuais com Abraham antes de morrer. E foi quando o sangue chegou à camisa dele. Isso enfraquece a teoria da acusação sobre o motivo, que era que Abraham estava irritado porque Mary se recusou a ter relações sexuais com ele. Então ele a estuprou, e depois ela foi morta. Muitos viram Mary e Abraham após saírem do pub. Isso inclui um homem que os viu no campo onde Abraham disse ter conversado com Mary. Um policial também encontrou evidências de que eles estiveram no campo. No entanto, ninguém viu Mary e Abraham juntos depois das 4 da manhã. Eles foram avistados separados, a quilômetros um do outro. 3 testemunhas avistaram Abraham indo para casa simultaneamente a Mary ser vista a quilômetros de distância em Erdington. Além disso, ninguém viu Abraham caminhando para ou saindo da área onde Mary foi assassinada após o crime. A explicação mais lógica é que ele foi para casa. O julgamento durou 10 horas e o júri deliberou por 6 minutos. Abraham Thornton foi considerado inocente. O veredito desapontou muitas pessoas. Isso incluía o irmão de Mary, William Ashford. William recorreu e pediu julgamento por combate. O julgamento por combate era uma forma medieval de lidar com acusações. O acusador e o acusado
lutavam fisicamente em nome próprio, e o vencedor era considerado o correto. Isso não havia sido abolido na Inglaterra, então William ganhou o recurso, mas William recusou lutar contra Abraham. Abraham era um homem livre. O assassinato de Mary Ashford continua sem solução. Avançando 157 anos para 26 de maio de 1974. Naquela noite, Barbara Foster, de 20 anos, foi a alguns bares com o namorado. Eles beberam e dançaram. Barbara era uma oficial de cuidados infantis em uma casa residencial para crianças em Errington. Ela morava no dormitório da equipe da casa residencial, em... Bárbara foi vista pela última vez pelo namorado em um ponto de ônibus no dia 27 de maio, à 1 da manhã. Tragicamente, ela nunca chegou em casa e foi dada como desaparecida. Pouco mais de uma semana depois, o corpo de Barbara Forrest, de 12 anos, foi encontrado em uma vala a cerca de 500 metros de sua casa. Ela foi estuprada e estrangulada até a morte. O namorado de Bárbara foi interrogado e inocentado. Ele afirmou que viu um homem de meia-idade falando com ela no ponto de ônibus por último. 38 anos, vice-diretor da casa residencial, onde Bárbara trabalhava e morava, foi um dos interrogados. Michael foi questionado sobre o que fazia na noite do assassinato. Ele alegou que estava a mais de 125 milhas de distância visitando sua mãe. A polícia investigou seu álibi e sua mãe confirmou que ele a havia visitado. Mas a polícia conversou com um dos amigos de Michael e ele disse que naquela noite ele havia estado bebendo com Michael em um pub. Michael o deixou em casa e eles viram Michael dirigir em direção a Erdington. A polícia revistou a casa de Michael e encontrou uma calça que havia sido lavada a seco. No entanto, ainda eram visíveis manchas de sangue. Em setembro de 1974, Michael Thornton foi preso. Ele foi a julgamento em março de 1975. A única evidência contra Michael era que ele supostamente mentiu sobre o que estava fazendo na noite do assassinato e o sangue em suas calças. A defesa ressaltou que os testes nem mesmo poderiam determinar se o sangue era de animal ou humano. Ademais, um falso álibi não comprovava definitivamente sua culpa pelo assassinato. Após 8 dias, o juiz orientou o júri a absolver Michael Thornton por falta de provas. Ele ficou preso por mais de 6 meses, aguardando o julgamento. Ao ser absolvido, ele foi libertado. Ninguém nunca foi acusado pelo assassinato de Barbara Forrest, e o caso está sem solução. As pessoas notaram semelhanças assustadoras entre os assassinatos de Mary Ashford e Barbara Forrest. Ambas eram mulheres de 20 anos que moravam na propriedade onde trabalhavam. Algumas fontes dizem que as duas mulheres tinham a mesma data de aniversário, mas isso nunca foi verificado. Na noite de 26 de maio, com 157 anos de diferença, ambas dançavam em pubs. Mary saiu do pub com Abraham Thornton, enquanto Bárbara saiu com seu namorado. Na manhã de 27 de maio, ambas foram estupradas e assassinadas em Erdington após se separarem dos homens. Os corpos foram encontrados a uma distância de 400 a 600 metros entre si. Então, 2 homens com o sobrenome Thornton foram presos pelos assassinatos com base em evidências circunstanciais e finalmente absolvidos. A última semelhança é que os assassinatos de Mary Ashford e Barbara Forrest permanecem sem solução. Você quer ajudar a resolver um caso arquivado? Se sim, temos ótimas notícias. Estamos nos unindo a uma empresa muito conhecida de DNA e genealogia genética para resolver um caso arquivado em algumas semanas. Lançaremos um vídeo com mais detalhes sobre o caso. Ajudará o SUS a resolver.
Faremos isso através de associações no YouTube. Metade do dinheiro que recebermos será destinado ao financiamento de testes de DNA e genealogia genética, que esperamos ajudar a resolver o caso arquivado. Há 2 níveis de associação que ajudarão a resolver o caso arquivado, mas a sua trará mais vantagens. Com nossa associação básica, você terá distintivos de lealdade, emojis exclusivos, acesso antecipado a vídeos e 15% de desconto em mercadorias. Com a associação superior, você terá todas essas vantagens: desconto extra de 10% em mercadorias, vídeo exclusivo mensal para membros e poderá votar no tema do vídeo. Porém, cremos que o ponto primordial da associação é auxiliar na resolução do caso em aberto. Após a resolução do caso, faremos um vídeo sobre ele e, com sua autorização, incluiremos seu nome ou nome de usuário nos créditos. Esta é a sua chance de mudar de um observador passivo para um participante ativo na resolução de um assassinato. Com sua ajuda, buscamos levar um assassino à justiça e dar algum consolo a uma família. Você não só ajudará a resolver um caso arquivado, mas também estará apoiando este canal. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Fique atento ao vídeo sobre qual crime ajudará-o a resolver. Se você quiser se tornar membro, inscreva-se para ter acesso antecipado aos vídeos, conteúdos exclusivos e outros benefícios. Obrigado novamente por assistir. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha o achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você acabou de descobrir este canal, confira também nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes estranhos, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram eventualmente solucionados, chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts. Obrigado novamente por assistir hoje.